O capítulo 3 do Evangelho de Marcos narra vários episódios que destacam o conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. Começa com a cura de um homem com a mão ressequida em pleno sábado, o que suscita a ira dos fariseus, que já estão conspirando contra Jesus. Em seguida, vemos Jesus escolhendo os 12 apóstolos, dando-lhes autoridade para pregar e expulsar demônios. Este ato marca o início do ministério público dos discípulos. O capítulo também apresenta um confronto verbal entre Jesus e os escribas, que acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus responde com uma série de parábolas que enfatizam a unidade e a força contra o mal. Por fim, o capítulo conclui com uma cena em que a família de Jesus busca por ele, e Jesus redefine sua família espiritual como aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses eventos ilustram tanto o conflito crescente entre Jesus e as autoridades religiosas quanto a expansão do seu ministério e a formação da comunidade dos discípulos. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 3. E entraram novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E observavam a ele se no sábado ele curaria, para acusarem a ele. E disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida, suba para o meio. E lhes disse, é permitido aos sábados fazer bem, ou fazer mal? Salvar a alma, ou matar? Mas eles se calaram. E olhando em volta deles com ira, condoendo-se pela insensibilidade dos seus corações, disse ao homem, estenda a tua mão. E ele estendeu, e restaurou-se a sua mão, ficando saudável como a outra. E saíram os fariseus imediatamente com os herodianos, fizeram conselho contra ele, sobre como iriam destruí-lo. E Jesus partiu com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma muitíssima multidão da Galiléia, também as da Judéia, de Jerusalém, e da Idumeia, e as do além do Jordão, e as do entorno de Tiro e Sidom, era uma muitíssima multidão, ouviam tudo quanto ele fazia, vieram na direção dele. E disse aos seus discípulos que preparasse para ele um barquinho, por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque a muitos tinha curado, de modo que caíam sobre ele, para tocá-lo, a tantos quanto tinham flagelos. E os espíritos imundos, quando o contemplou, prostraram-se a ele e gritavam dizendo, porque tu és o Filho de Deus. E muitos advertiu, para não fazê-lo manifestar. E subiu para o monte, e chamou os que ele queria, e eles foram na direção dele. E fez com que os 12 estivessem junto dele, para que ele os enviassem a pregar. Também a terem autoridade de expulsar os demônios. E constituiu os 12, e pôs a Simão o nome de Pedro. Também a Jacobe de Zebedeu, e João o irmão de Jacobe, e pôs a eles o nome de Boanerges, os que são filhos do trovão. E André, e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Jacobe de Alfeu, e Tadeu, e Simão o cananeu. E Judas Iscariotes, o qual também o entregou. E ele veio para casa, e novamente se reuniu uma multidão, de tal forma que eles nem podiam comer pão. E ouvindos da parte dele saíram para apoderar-se dele, porque falavam que ele está fora de si. E os escribas, os que desceram de Jerusalém diziam que tens Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os, falou a eles em parábolas, como pode o adversário expulsar a ele mesmo? E se um reino dividir contra si mesmo, aquele reino não poderá subsistir. E se uma casa dividir contra si mesma, aquela casa não poderá subsistir. E se o adversário levanta contra si mesmo, está dividido, não poderá subsistir, todavia terá fim. Mas, não há ninguém que poderá pegar os bens do valente, sem entrar na sua casa, para despojá-lo, se primeiro não amarrar o valente, e então despojarás a casa dele. Em verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e há tanto muitos das blasfêmias que se blasfemarem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, eternamente nunca terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Porque diziam, tens um espírito imundo.
Vieram a sua mãe e os seus irmãos, estavam lá de fora, enviaram a mensagem em sua direção, gritando a ele. E sentou-se a multidão ao redor dele, e disseram a ele: Veja que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te procurando. E respondeu-lhes dizendo: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Vejam aqui a minha mãe e os meus irmãos. Se alguém fizer a vontade de Deus, este será meu irmão e irmã e mãe. Obrigado por assistir esse vídeo.